Pô, e aí? Essa daí tá legal? Não, quer ver? Pera aí. Ah, não, passe. Essa é legal, hein? Deixa nessa daí. Olha. Não, pô, olha lá. Não, pera aí. Ah, não, a outra. Também essa não? Ah, eu prefiro aquela anterior ali. Essa era que tava tocando quando eu conheci meu cachorrinho. Olha só. Como achei tão bonito. Tá valendo? On this first day of a new century, we humbly beg forgiveness and dedicate these last forests of our once beautiful nation in the hope that they will one day return and grace our foul earth. Until that day, may God bless these gardens and the brave men who care for them. Você está ouvindo Masmorra Classic do site cinemasmorra.com.br. Olá, encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo. Deixa rolar. Até o fim. Olá, aqui é a Angélica. E você está escutando novamente o Masmorra Classic, nosso podcast que analisa obras cinematográficas interessantes e importantes, porém esquecidas, relegadas ao esquecimento. Por que esquecer obras importantes e interessantes, gente? O Masmorra Classic está aqui para isso. E hoje eu trouxe o nosso amigo Paulo Elache, do Pode Especular. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, olá pessoal, tudo jóia? Joia. O Marcos Noriega, que é do nosso blog. Opa, tudo certo? Certíssimo. E hoje nós vamos abordar um filme muito interessante, pungente, né? E muito controverso também. Pessoas fazem leituras diferentes, né? Assistindo esse filme chamado Silent Running. Um filme de 1972, dirigido por Douglas Trumbull, que é conhecido principalmente pelo seu apoio em obras cinematográficas, sendo um supervisor de efeitos especiais. Né, Marcos? E aí, vale a gente falar um pouco sobre a obra do Douglas Trumbull? Para quem não conhece, ele tem participação em obras importantes e interessantes, hein? Sim. É uma coisa engraçada a trajetória do Trumbull, que ele é filho de um cara chamado Donald Trumbull, que o cara foi um pioneiro dos efeitos visuais. Ele era engenheiro, o pai do Trumbull, né? O Donald era engenheiro, trabalhava na indústria cinematográfica e ele fez alguns... Ele participou do Mágico de Oz, participou dos efeitos especiais de Star Wars e ele trazia o filho também para trabalhar com ele de vez em quando. E depois, quando o Douglas virou aí esse papa dos efeitos especiais, o pai também foi trabalhar com ele. Aí a coisa se inverteu. Então, o negócio é de família, né? Que é de família. Né? Mas é engraçado, eu falei que a trajetória dele é engraçada porque ele era desenhista. Ele começou numa empresa que é a Graphic Films. Eles faziam trabalho de arte para cenário, alguns trabalhos de animação e ele desenhava, fazia aerógrafo, só que ele já tinha um conhecimento do assunto também que ele herdou do pai. E de vez em quando ele se metia ali numas coisas de efeitos visuais. Ele fez um filme de animação que acabou chamando a atenção. E esse pessoal da Graphic Films, e meio assim que foi a entrada do Douglas Trumbull pro estrelato sem querer. Ele tinha 20 e poucos anos. Ele trabalhava nessa empresa Graphic Films, não como técnico de efeitos visuais, mas como desenhista, né? Uhum. E aí essa empresa foi contratada pelo Kubrick, que ele queria que eles fizessem alguns trabalhos de animação que iam ser incluídos nos efeitos visuais do filme 2001. Sim. Uhum. E aí, muito bem, tá? Estavam lá na negociação, estava na pré-produção do 2001 e o Trumbull ligou pro Kubrick, conseguiu o telefone dele e na cara dura falou: olha, eu manjo de efeitos visuais, eu não sou só ilustrador não, eu queria participar aí do filme também, queria participar da produção dos efeitos. E o Kubrick falou: não, tudo bem, você se engaja aqui na equipe que tá fazendo as animações que a gente vai usar e algumas coisas. E o Trumbull foi pra lá, começou a trabalhar. O Kubrick começou a ficar impressionado
com o trabalho que ele estava desenvolvendo, falou, nossa, esse moleque aí, ele, né, o que é isso que ele tá aprontando aí? Eu não esperava isso. Sim, ele deu carta branca, né, pro moleque. Tipo assim, o que tá faltando aí pra produção aí? Eu tenho que comprar uns aparelhos, uns rolamentos, umas coisas mecânicas. Ele ia, inclusive, de limusine, né, pra comprar. Ele lembra com emoção disso daí. Sim, só que isso de certa maneira, também virou um inferno pra ele, pro Douglas Trumbull. Por quê? À medida que o Kubrick foi vendo que o cara, tudo que ele mandava o cara fazer, o cara conseguia, ele foi dando cada vez mais tarefas pro cara. Ele acabou sendo supervisor de sequências inteiras, acabou trabalhando pra desenvolver métodos fotográficos ali pra fazer aquela famosa cena em que a nave do 2001, ela entra naquela espécie de fluxo espaço-temporal, né? Sim, linda. Isso. E ele começou a desenvolver algumas tecnologias ali diferentes, só que ele fala o seguinte, que o Kubrick era um perfeccionista desgraçado, o cara ia te enchendo de tarefa, te exigindo cada vez mais perfeição, era meio assim, você tem carta branca, só tem que sair tudo do jeito que eu quero, e no prazo que eu quero, na hora que eu quero, e cada vez eu vou te enchendo mais de tarefas. Ele terminou o filme 2001, Trumbull, tão exausto, que ele falou, nunca mais eu vou trabalhar em filme nenhum. Ele queria abandonar o cinema, mas acabou não abandonando, evidentemente. Ele continuou fazendo uma coisa ou outra, até que ele foi dirigir o filme que a gente vai falar aqui, que é o Silent Running. Inclusive é um filme que ele trabalhou junto com o John Dykstra, que é outro monstro. Eu queria só mencionar, até pela questão da importância, né, já que é um outro clássico do sci-fi, o Enigma de Andrômeda, né? Nessa época, então, o Trumbull, ele montou a própria empresa dele, né, que quase o levou à ruína, à bancarrota, pra fazer os efeitos especiais desse filme aí, que é um filme bem legal e foi dirigido pelo Robert Wise, gente. Sim. Excelente, excelente. Pois é, sabia que o Paulo conhecia também, Marcos, né? O Trumbull, ele era um cara muito jovem. Quando ele fez o 2001 e também o Enigma de Andrômeda e o próprio Silent Run, ele era jovem. Ele era um cara com muito talento, muito conhecimento, mas ele não tinha muito essa experiência de lidar com orçamento, de lidar com prazos. E aí, quando ele foi fazer os efeitos do Enigma de Andrômeda, ele gastou, ele gastou inclusive o que era para ser o lucro dele. Depois isso se reverteu de certa maneira, né? Já que o filme que a gente tá falando hoje foi um filme com um orçamento baixíssimo, né? Que ele chega a ser um filme estranho nesse sentido, né? É um filme belíssimo com um orçamento muito baixo, né? Sim. Mas é uma pena porque esse filme Silent Running, ele demonstra que o Trumbull, ele tinha um talento muito grande como diretor, ele tinha uma capacidade de pensar um projeto cinematográfico, só que o filme não fez sucesso e depois o Trumbull tentou fazer vários outros longas-metragens e sempre dava errado, os estúdios melavam o projeto, desistiam, os executivos se metiam, ele acabou arrumando briga com Deus e o mundo na indústria cinematográfica e ele acabou tendo que ficar relegado mesmo aos bastidores, de supervisionar efeitos especiais, e também ele tem uma atuação muito grande na criação de tecnologias de efeitos visuais e de tecnologia de exibição. Essa coisa aí dos 48 frames por segundo, Trumbull já fala sobre isso há décadas. Inclusive a questão do IMAX, né? Porque ele criou uma tecnologia chamada ShowScan, que é uma tecnologia anterior ao IMAX, cara. E ela não chegou a pegar, por quê? Porque nos cinemas, eles estavam num processo de redução das telas, né? O que hoje em dia existe ao contrário. Tem os cinemas que passam exclusivamente IMAX, né? Que são telas gigantescas. Mas na época do Trumbull, não. Já estava revertendo isso daí. Já foi pós o avanço aí do CinemaScope, ele está voltando a ficar pequenas as telas, né? Isso, porque você tinha os retrocessos. Antes você tinha aquele cinema gigante que era uma espécie de teatro, com aquela tela monstro. Aí o que aconteceu? Para ficar economicamente viável, os cinemas passaram a ter várias salas menores, com telas menores também, para poder exibir vários filmes, nessa lógica dos multiplex que a gente tem até hoje, na verdade, Cinemark, acho que é famoso, UCI, etc. Que usa até o formato 16:9 agora também, né? Exatamente. Tem um vídeo no YouTube que fala sobre isso, depois a gente pode até, você colocar o link, eu vou ver se eu acho. Fala sobre todos esses formatos e a evolução, do porquê fizeram isso que o Marcos falou mesmo, do multiplex aí afetou bastante. O Trumbull também foi diretor de um filme chamado Brainstorm, né? Com a Natalie Wood, etc. É Projeto Brainstorm, né? Aqui no Brasil, de 83. Fez participação, claro, com efeitos especiais. E a Natalie Wood faleceu, né? Antes do término da gravação do filme. O que acontece? Quando o estúdio ele faz a produção de um filme, eles fazem um seguro, né? Pra caso aconteça alguma coisa. E aí, quando a Natalie Wood faleceu, os produtores, eles queriam imediatamente cancelar a produção pra poder receber o dinheiro do seguro. Entendeu? Aí o Trumbull falou, não, gente, mas poxa, as cenas
da Natalie Wood, elas estão praticamente todas gravadas, talvez tenha que refazer só uma ou outra coisa, apenas. E, poxa, vamos finalizar esse projeto aí, né? Estúdio é foda, né, cara? A indústria tá aí pra fuder o cinema com gosto, né? E tal, deveria ser ao contrário, mas é bem assim, né? Eles já queriam cancelar e largar pra lá. E ele falou que não, ele insistiu, mas só depois que o estúdio recebeu o seguro, aí eles conseguiram continuar a produção e tal. Mas olha, foi uma trajetória muito sofrida, muito digna desse cara aí, é impressionante. Um cara persistente, apesar de tudo que ele tava passando, cara, ele não desistia não. Morou? Ele falava, não, vamos continuar. Apesar do Trumbo, ele ter esse problema todo com o estúdio, problema com os produtores, problema com diretores, etc. Existe uma contribuição, uma colaboração dele até recente, por exemplo, no Árvore da Vida. Claro que não é trabalhando assim, diretamente com o projeto, mas sim como um consultor, até pela história dele, entendeu? Então, aquelas cenas maravilhosas da Árvore da Vida, não sei se o Paulo chegou a assistir, que é um filme muito interessante. Assisti, lindo aquele filme. Introspectivo, né, e tal. Também tem cenas, assim, interessantes, que são cenas com consultoria do Trumbo. Não foi ele que fez os efeitos especiais, só que ele chegou pra equipe e falou pros caras o seguinte, porque o Malick não queria aquele visual muito calcado nos efeitos digitais. E o Trumbo chegou para a equipe de efeitos visuais do filme e falou, vamos fazer de uma maneira com efeitos práticos, com efeitos fotográficos, e eu tenho bastante know-how disso, então vamos fazer uma coisa tipo que a gente fez em 2001. E ele orientou a equipe de técnicos para fazer esses efeitos, combinar efeitos práticos com efeitos digitais que também estão presentes. O resultado é embasbacante, né? Não, e aliás, vale a pena falar, ele também trabalhou no Blade Runner, ele é responsável também. Sim, aquelas naves sensacionais, aquele visual, aquelas telas que ficavam nos prédios, né, de Blade Runner, né? Sim. Ele tem responsabilidade nisso daí, A própria cidade, parte dela é feita com miniaturas. Uma característica tanto dos efeitos visuais, na minha opinião, do 2001, quanto do Star Trek, o filme, quanto do Blade Runner, por exemplo, o Enigma de Andrômeda, o próprio Corrida Silenciosa. No Brasil, aqui recebeu Corrida Silenciosa, recebeu o pavoroso título de Naves Misteriosas, né? Mas bom, enfim. Que é isso? Esses efeitos especiais que ele produziu, eles não envelhecem. Você assiste hoje 2001, assiste Blade Runner, os efeitos continuam perfeitamente, são muito impecáveis, bonitos e muito críveis. Enquanto que a tecnologia de efeitos digitais, ela acaba com o tempo, principalmente a que a gente teve aí nos anos 90, por exemplo, ela ficou muito datada, né? Eu queria até comentar aqui com o ouvinte, né, que olha só, né, os filmes, tantos filmes que vocês gostam, né, vocês que são cinéfilos, olha só a importância do Trumbo dentro da tecnologia existente no cinema, né? E ele, no ator, ele está no hall da fama da ficção científica. Ele recebeu o prêmio em 2010, né? Foi nomeado pela Academia em 3 ocasiões, né? E ele recebeu também o prêmio Tesla, que é um prêmio que foi criado em honra do Nikola Tesla, que é interessante, né? Porque ele faz até uma menção, né? Ele disse que quando ele recebeu o prêmio, ele falou, o Tesla morreu pobre depois de muitas pessoas tomaram crédito por seus trabalhos, né? E ele fala que não quer que isso seja assim com ele, né? E Sim. tal. Ele recebeu também o prêmio Gordon e Sauer, que ele recebeu em 2012, que contribuiu para o movimento da indústria cinematográfica, questões tecnológicas, né? Que proporcionaram crédito à indústria. E também o prêmio Georges Méliès, que é um prêmio da Effects Society. Né? Ou seja, o cara recebeu tudo quanto é prêmio assim, que é prêmio de inventor, criador e tal. Ou seja, muito do que o cara fez é utilizado, é uma tecnologia que ele criou para os filmes, né? Isso daí também é mérito de outros diretores. Tem diretores que também são criadores, né? Que inventam as tecnologias. E são essas pessoas que impulsionam o cinema, né, gente? Que faz o cinema acontecer para você, né? Alguém teve que criar a tecnologia para tal. Isso é muito foda. Então, veja bem, as pessoas não conhecem Silent Running, a não ser alguns veteranos, assim, as pessoas de 40 anos para cima de 40. As pessoas relegam Silent Running a um filme hippie, né? Um filme brega, de uma temática que ela não sobrevive. E a gente tá aqui para desmistificar, tá? Isso daí, falar por que ainda é importante a gente conversar sobre as temáticas que envolvem esse filme, Silent Running. Acho que só falta dizer que o Trumbo, ele pretende lançar um longa-metragem novo e ele pretende utilizar aí uma tecnologia nova, essa questão dos frames, de uma maior quantidade de frames por segundo. Diz ele que nesse filme, que provavelmente será usada a tecnologia de 3D, ele pretende dar uma solução final para esse problema do 3D funcionar mal em determinadas sequências, em determinadas cenas. Você sabe que tem alguns momentos dos filmes em que o 3D ele dá aquela rateada. Sim. E ele pretende lançar um filme aí onde ele vai corrigir,
segundo ele, né, essas questões todas, você vai ter um 3D virtualmente perfeito. Vamos ver, né? Porque ele também, infelizmente, ele tem histórico de fazer projetos e não conseguir lançá-los, né? Ele enquanto criador. Veremos, né? Eu tô aqui aguardando também. Então, as tecnologias são muito boas e são caras, né? Por isso que ele precisa tentar várias vezes a implementação dessas novas tecnologias. Mas uma hora ele consegue. Eu só queria lembrar uma coisa, esquecemos de falar do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que ele também foi supervisor de efeitos especiais. Tem razão, verdade. Ele também participou dos efeitos visuais do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que são efeitos visuais também que marcaram época, eles são belíssimos. É outro filme maravilhoso que teve muita contribuição dele. Em cima do que o Paulo falou dessa questão das tecnologias e o custo disso, o James Cameron e o próprio Trumbull, eles estão com dificuldade de implantar, e o Peter Jackson também, essa coisa de uma nova forma de exibição que tenha mais frames por segundo, que corrija distorções do 3D e que permita o uso de efeitos digitais com melhor qualidade de texturas, com uma perfeição maior, porque o custo da exibição sobe muito. Os cinemas teriam que comprar, que adaptar os equipamentos, e o custo disso ainda não permitiu que essa tecnologia fosse usada em larga escala. Então vai ser algo meio experimental até que, sei lá, de alguma maneira os custos diminuam, a indústria resolva, né, os exibidores resolvam arcar com esses custos para ver no que dá. Uma perguntinha, falar em custos, né? Rapidinho, pequena adendo. Aquele que você usa 3 câmeras, é o CinemaScope? Eu não lembro. Eu acho que sim. Aquele que a tela é curva, né? Isso. Então, aquilo dava um visual excelente, só que você tinha que modificar as salas, né? E 3 câmeras, 3 projetores, né? Sim. A ideia é você tentar adaptar para o que tem. É por isso que eles estão cortando um dobrado, coitados, né? Os diretores lá, para tentar evitar gastos, né? Com mudanças nos cinemas, né? Sim. Os próprios exibidores não querem aumentar o custo, né? Até porque eles não sabem se isso vai trazer um retorno em termos de aumento do custo do ingresso. Você começa a cobrar mais caro, também o pessoal vai menos ao cinema, então... Pra quem pensa ali a questão econômica do cinema, é o negócio ser feito de uma maneira mais simples possível e que ganhe mais grana possível, né? Então, levando em consideração o jeito que o pessoal raciocina cinema, né? Que não é pela tecnologia, pela qualidade, e qualidade toda, assim, eu tô falando de tudo, de roteiro, de direção, de atuação. O pessoal pensa de maneira econômica, é muito diferente hoje em dia do que era antigamente, entendeu? A gente já comentou sobre isso em outros podcasts até, né? Bom, eu queria antes da gente começar, eu vou dar uma parte rápido aqui, só pra questão do elenco, né? Que eu acho isso muito, muito interessante pro ouvinte, né? A gente tem ali um personagem, que é o personagem mais importante, interpretado pelo Bruce Dern, que é, sim, o pai da Laura Dern, né, gente? Que é uma atriz talentosa e que eu admiro muito, muito, né? Mas o Bruce Dern é interessante, se você for no IMDb dele dar uma analisada. Ele, quando ele foi protagonizar esse filme aí com direção do Douglas Trumbull, ele já era um veterano. E era veterano foda, entendeu? Com F maiúsculo. Um cara que já tinha trabalhado em várias séries famosas, entendeu? Tipo O Fugitivo, só pra exemplificar, né? Gunsmoke, né? Séries famosas, ele era uma cara muito, muito conhecida, né? Tanto que você vê que ele não é um cara jovem, ele é o quê? Um cara já dos seus 30 e poucos, 40 anos de idade, então, né? Nesse filme, né? Ele também era muito famoso ele participou de vários faroestes e trabalhou também com o Hitchcock no filme Trama Macabra. Sim, é verdade. Bruce Dern, quando ele fala do Douglas Trumbull, ele compara ele a Hitchcock. Ele fala, pra mim, o Trumbull, ele tem uma visão tão importante e significativa quanto o Hitchcock. Isso é muito legal, ele é apaixonadíssimo pelo filme. O personagem que o Bruce Dern interpreta, o nome dele é Freeman Lowell, né? Olha o nome, Freeman, né? Saca só, né? A sacação do nome. Tem o Cliff Potts, que ele faz o John Keenan no filme, né? Eu acho que um dos mais famosos é o John Rifkin, né? Fantástico. Na hora que vocês batem o olho nele, o cara tá em trocentos filmes, só isso. E séries de TV. Ele é uma das caras mais famosas. E eu não consegui reconhecê-lo porque ele está muito jovem no Silent Run. Bem mocinho, né? Bem mocinho. Ele está sem óculos. Conhece mais a imagem desse ator, ele sendo já um homem maduro. Sim. Isso é muito legal, muito legal. Também tem um outro ator que eu curti. Aliás, curti todas as aparições dos astronautas.
astronautas vão ter significado e elas são muito bem apresentadas para o espectador. Por último, tem o Jesse Lynch, que ele faz o Andy Wolf, né? Sim. Que seria o personagem até que é interessante. É o personagem que tem mais simpatia, né? Pela atitude, pela causa, né? Que defende o nosso amigo Freeman, né? Que é o Bruce Lowell, que é o astronauta botânico, né? Legal. O filme, obviamente, ele é famoso. Ele influenciou outras obras cinematográficas. Talvez o ouvinte precise saber que ele influencia visivelmente o Wall-E, que é essa animação da Pixar, né? Você estar sozinho, você ser responsável por um planeta, você retornar para esse planeta destruído, né? Só que o Wall-E, ele é muito mais positivo nesse sentido. Ele é um filme que a gente termina com o coração cheio, né? E cheio de esperança. O Silent Running, ele dá uma tristeza e um aperto muito grande no coração. Sim, eu não sei se você vai concordar, Angélica, mas acho que outra referência que esse filme faz ao Wall-E é que é o seguinte: os colegas de tripulação do personagem do Freeman, eles são uns caras meio crianções, eles são emocionalmente imaturos e emocionalmente meio embotados. Lembra um pouco aquelas pessoas da nave do Wall-E, né? Que são uma humanidade que ela ficou ali no Wall-E também. Infantilizada, né? De certa uma humanidade maneira. Meio infantilizada e emocionalmente apática, né? E lembra um pouco os companheiros de tripulação do personagem principal desse filme do Corrida Silenciosa. Interessante, né? Que realmente concordo contigo, e eu acho que até eles que deveriam ter apelido de Huguinho, Zezinho e Luizinho, né? Não infantilóides. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente for relatar acontecimentos do filme, né? Mas só mencionando, né, que tem uma coisa interessante em relação ao filme também, que foram reutilizados algumas cenas que aparecem nesse filme no Battlestar Galactica. Sim. Tá? Num episódio chamado The Magnificent Warriors. Uma coisa que eu gostei, Paulo, eu pirei com isso daí, Paulo, é foda. Escute isso assim que terminar o podcast. Tem uma trilha sonora alternativa desse filme, né? Porque esse filme, ele tem uma trilha belíssima, inclusive tem pelo menos 2 músicas que são cantadas pela Joan Baez. Gente, meu coração, sou fã, sabe? Então, né, pode me visualizar com uma florzinha no cabelo, sou eu fã da Joan Baez, que é maravilhosa. Mas tem uma trilha sonora alternativa que ela aconteceu porque foi lá pro Festival de Cinema de Glasgow, né? O pessoal foi passar o filme, uma banda foi contratada para poder tocar essa trilha ao vivo, essa trilha alternativa. A trilha, gente, ela é excepcional. Eu vou tocar para vocês durante o podcast. O nome da banda é 65 Days of Static. Excepcional, entendeu? Ela coloca uma coisa até meio Pink Floyd, sabe? Ela é muito legal, a música, assim, toda instrumental. E, cara, ele é cheio de relações. Se você for procurar aí, dar uma pesquisadinha pela Wikipedia, MDB, ele tem muitas obras, assim, artistas que mencionam a importância desse filme. Tava comentando com o Paulo aqui em off antes da gravação, que tem uma banda chamada Michael and the Mechanics, né? Que eles fizeram questão absoluta de colocar o nome de uma música deles, chamada Silent Running, né? E até interessante que tem no refrão, ele fala: Can you hear me? Can you hear me running? Cara, é muito legal. Gente, é muito legal. Ele se tornou um filme de culto muito grande. Ele foi meio injustiçado na época. Não foi um grande sucesso de bilheteria. Ele foi um sucesso de crítica, mas na crítica na época salientou mais essa coisa dos aspectos técnicos do filme. E alguns críticos reclamaram do roteiro. Esse filme acharam um roteiro muito simplista. Pelo contrário, esse filme tem um roteiro simples, porém o roteiro é brilhante e é uma participação do Michael Cimino, né? Ele foi escrito há 6 anos. O franco atirador, né, gente? Isso. Sim. E a ideia do filme, a ideia na qual foi baseado o roteiro, é uma ideia original do Douglas Trumbull. Quando uma mensagem ela chega até você e você a entende perfeitamente, não precisa ser uma mensagem intrincada. Ela pode ser simples, ele atingiu o âmago. Eu acho que esse filme atinge, entendeu? Alguns críticos, eles reclamam sim do roteiro. Eu já li críticas maravilhosas, o pessoal salientando toda a importância do roteiro, entendeu? Colocando coisas que o pessoal simplesmente não viu. Eu agora, também para poder gravar o podcast, foi a minha segunda vez que eu assisti, já havia assistido algum tempo atrás. E, cara, eu vi mais coisas. Sim. Então é muito legal. Ele não tem nada de simples no sentido de simples ser bobo ou simples ser desimportante. Ele é simples porque ele atinge você corretamente, como precisa atingir. É importante a gente falar que o Douglas Trumbull pensou esse projeto, teve a ideia, o roteiro foi desenvolvido por outras pessoas com supervisão dele. Ele não ia dirigir, ele ia ser produtor e trabalhar nos efeitos especiais. Só que durante a pré-produção do filme, ele estava tão engajado no negócio,
conhecia tão bem o projeto e começou a demonstrar uma capacidade de liderança que o pessoal falou, dirige o filme. E detalhe, ele não tinha nenhuma experiência, o filme é muito bem dirigido, ele tem uma direção de atores muito boa, porque o Bruce Dern tá excelente, as interações entre os atores são ótimas. Douglas Trumbo, ele tem um talento mesmo para estar no comando de produção cinematográfica. Ele tem uma visão para o projeto, para os efeitos especiais, para o roteiro, para a direção de atores. Para mim tudo tá meio bem azeitado aí nesse projeto. Exatamente. Tudo se encaixa, né? E interessante que na época, também vale a pena a gente mencionar aqui pro ouvinte, é um filme de $1 milhão. Sabe o que é isso relacionado a cinema? É nada. Entendeu? Isso daí não é o cachê de muita gente. Então quer dizer que ele é um filme que ele custou barato, a Universal ela não investiu nada de publicidade, nada, porque hoje em dia você vê os filmes aí, se falar orçamento de 100 milhões, sei lá, um negócio assim, tu vai ver metade daquilo é publicidade, entendeu? Porque tem uma publicidade massiva, né, atingindo o espectador para que ele possa ir à sala de cinema. Esse filme não teve nenhuma divulgação na época, ele foi ganhando culto realmente com o tempo, né, isso é bem interessante. Os estúdios, eu acho que eles meio que queriam o Trumbo trabalhando nos bastidores e não deram muito apoio para ele se lançar mesmo como realizador. Deram uma puxada de tapete nele sempre que puderam, né? Infelizmente. Aliás, aquelas cenas de traveling da nave Valley Forge deram origem, provavelmente, às imagens de Star Wars, né? Sim. Bem provável. E outra coisa, aqui, essas naves aqui foram usadas, aqueles domos onde ficavam as florestas e tudo, eles foram aproveitados e foram usados no Star Lost, onde o próprio, um seriado, que também ficou acho que só no primeiro ano. Esse seriado ele participou da produção, o Douglas Trumbo. Essas naves também apareceram em episódios do Battlestar Galactica. Que isso, a Angélica tinha comentado, né? Realmente, são boas ideias. O problema é isso, que quando chegou Guerra nas Estrelas, filmes como Silent Running foram apagados, né? Foram esquecidos, né? Com essa publicidade enorme que veio depois da fama do Star Wars, né? Então é uma pena. É um filme, como você falou, é um filme simples, mas ele não é simplório. Essa é a palavra, não é nem simplista, é simplório. Ele não é simplório, porque é uma mensagem que vale a pena. Eu já vi gente falando que, poxa, mas as coisas que ele fez e a humanidade, tipo assim, o filme, ele é alegórico, ele não é perfeito. Se você falar assim, não, mas as coisas não funcionam assim, a órbita tá errada, falta gravidade rotacional, eu falei, gente, é alegórico. Ninguém ia gastar a mensagem tá ali, né, Paulo? Exatamente, então as pessoas não percebem, então eles querem ver coisas perfeitas, efeitos perfeitos, igual gravidade. Sim. Não, gente, a gravidade, aliás, até pegou um pouco do Silent Running, de um filme como Silent Running, de você ficar sozinho, você conversar com quase ninguém, né? Só esse com o Guinho e o Zezinho. Ele é uma espécie de fábula moral, na verdade, né? Exatamente. Muito bom, boa, excelente. Hey, now, what's a big deal? I can't see the difference between that and this anyway. You don't see the difference? The difference is that I grew it. That's what the difference is. That I picked it and I fixed it. And it has a taste and it has some color. And it has a smell. And that it calls back a time when there were flowers all over the earth. And there were valleys. And there were plains of tall green grass that you could lie down in. That you could go to sleep in. And there were blue skies. And there was fresh air. And there were things growing all over the place. Not just in some domed enclosures blasted some millions of miles out into space. Fields of children running wild in the sun, like a forest is your child, growing wild in the sun. Aqui para a sinopse do filme, para a gente poder começar a debater? Sim. Podemos? Sim. Então, a história, ela diz o seguinte: num futuro, toda a vida vegetal na Terra tornou-se extinta, né? Florestas. Mas alguns espécimes, eles foram preservados em enormes, gigantescas cúpulas geodésicas, que são ligadas a uma frota da American Airlines. São cargueiros espaciais
que eles estão fora de órbita, próximo talvez de Saturno. Então nessa história aí vão ter esses 4 astronautas que são tripulantes da Valley Forge. Obrigada, Paulo. Essa Valley Forge é um vale, é um nome que várias naves têm, acho que porta-aviões até, que tem esse nome, todo mundo usa. Até na... Como é que é o nome daquele filme? Tropas Estelares. Oh, que excelente, né? Uma das naves chama-se Valley Forge. Ah, legal. Então, mas o trabalho deles é eles cuidarem dessas cúpulas, né? Tanto que o personagem do Bruce Dern é um botânico. Num futuro, entendeu? Até que a Terra consiga estar preparada para tal, eles vão tentar fazer o reflorestamento do planeta, né? Então você vai ter logo no começo do filme imagens muito bonitas das flores, da natureza. São zooms excepcionais, sabe? Onde você vê na pétula a gota de orvalho, né? A gota de água. São imagens muito bonitas, né? Que vai te colocando dentro do filme de animais. Existe uma vida animal, sim. Pequenos animais, tartaruga. Aparece também um caracol. Aparece outros bichinhos pequenos, assim. Todos os bichos pequenos. Não tem um sistema onde você vai ter animais grandes. Leões, macacos. Não. Eles não dão explicação para tal, mas existem alguns animais, né? Então as ordens que vêm da Terra é para que eles fiquem lá até que ela consiga retornar à Terra para o reflorestamento. O que acontece no filme? A gente vai ser apresentado a esses astronautas, que é interessante que o Marcos disse, porque eles são realmente muito infantis. Você vai ter logo de cara, assim, essas imagens bonitas, né, com aquele tema musical que vai ser cantado posteriormente pela Joan Baez. O Bruce Dern, ele tá lá, tá se banhando, e você vê ele fica com uma capa, não é? Tecido rústico. Ele parece não digo um Messias. Um monge, profeta. Isso. Exatamente. Essa palavra que eu tava tentando buscar. Ele parece um monge, né, no meio daquela natureza, ele totalmente integrado. Tanto que a câmera é muito inteligente, porque ela tá mostrando a natureza, tá mostrando o Bruce Dern saindo de um lago. Você é apresentado posteriormente, você vai ter ele olhando para o céu, para as estrelas, ele tá ali num ambiente artificial, não é verdade? Excelente essa apresentação e essa ideia de que você está cuidando e também a ideia de que aqueles 3, o John, Marty e o Andy, né, eles são completamente infantiloides, né, porque eles estão de saco cheio, eles querem voltar, né, então eles ficam brincando, atrapalhando ali Eles passam em cima das plantações, né, das flores, né? É uma coisa revoltante, gente, porque é interessante como apresentam um personagem pra gente, que você vê o cara com uma integração tão forte com a natureza, e daqui a pouco passam os caras com os karts, né? Sei lá, uns karts, e eles correndo e tal por ali, feito umas crianças, né? Se divertindo, e passam em cima onde tem as mudas e tal, que ele tá ali cuidando, né? Fora que tem bichinhos também, ou seja, os caras estão passando correndo por ele, podia matar os bichinhos também, isso, né? E ele joga um ancinho, joga um instrumento lá de jardinagem de metal. Quando o cara passa por cima do canteiro com o carrinho, ele tenta acertar o cara com o ancinho. Ele podia até causar um traumatismo craniano no sujeito. E aí eu acho que meio que o filme, nesse momento, ele já apresenta de maneira micro o drama que vai se desenvolver. Você tem um cara aí integrado com a natureza, que trabalhou 8 anos ali tentando preservar aquelas espécies e fazê-las florescer naquele domo. Você tem os 3 outros colegas tripulantes da nave, que são uns crianções, e na hora em que um deles esmaga as plantas com o carro, você percebe que o personagem do Bruce Dern, ele é capaz de uma reação violenta e meio que destemperada quando ele vê aquilo que é o trabalho da vida dele sendo ameaçado, né? Então você já tem um prenúncio do que pode acontecer aí na trama. E é interessante como a gente tem o desenvolvimento da relação entre eles, né? Porque eles, obviamente, se estão numa nave, eles vão se alimentar. A gente já viu isso em tantos filmes, em Alien. Nossa, dá pra mencionar vários filmes aqui. A alimentação, ela é uma alimentação artificial, né? Só que olha só que curioso, eles têm acesso ali, até porque tem árvores, etc. Existem frutos. Existe como você se alimentar de comida de verdade, como fala o personagem do Freeman, né? Próxima cena já é eles se alimentando ali, ele questionando, falando como é que vocês conseguem se alimentar dessa porcaria, não é verdade? Se existe uma comida decente para alimentação. E um deles até provoca, né? Fala pro Freeman, né? Fica essa coisa fedorenta, você vai ficar comendo essa coisa fedorenta. Nossa, aí. Gente, ele tá comendo um melão lindo. Pois é. Entendeu? E o cara fala, essa comida fede. Mas é porque pra eles estão acostumados com comida sintética que não tem gosto de nada, nem cheiro de nada. Aliás, eles pelo jeito, estão acostumados com a vida que não tem gosto de nada, nem cheiro de nada, né? Já deixa meio óbvio pra gente que eles não estão muito focados, eles estão ali para resolver uma questão premente, né? Que não existe mais florestas, não existe mais natureza na Terra. Então você pensa que esses personagens seriam super engajados, mas o único que é engajado ali é
esse personagem do Freeman somente, né? Que é ele que tá cuidando da natureza, é o botânico, é quem tá se alimentando de uma alimentação que vem da floresta que ele cuida, na verdade, do domo que ele tá cuidando. Isso vai ter muita relevância no filme. E eu gostei muito disso que você disse, essa questão de ser uma fábula moral, etc. E a gente já se apresentaria alguma violência, né? Já que ele joga o ancinho no cara, porque o filme, ele é um dos ataques que fazem a ele, que ele fala para os ecoterroristas. E isso é bem bizarro, assim, é uma leitura muito ruim, entendeu? E não tem nada a ver, porque o filme ele faz até uma junção muito interessante, que a gente vai falar mais pra frente, da questão da importância da criação do homem, né? A relação do homem com a tecnologia, com permanência da natureza, né? Então, aí eles estão todos lá, os 3 astronautas, eles estão ansiosos para que acabe, né? Que eles consigam retornar à Terra. Eles estão prestes a receber uma mensagem do comando deles lá, né? Exatamente. O Bruce Dern, o Freeman, ele tá crente que a mensagem vai ser, olha, já dá para levar de volta para a Terra as espécies vegetais que tem nos domos pra gente voltar a plantar na Terra e tentar recuperar as áreas verdes da Terra. E ele tá achando, inclusive, que ele vai supervisionar esse trabalho no retorno da Terra, né? É um sonho dele. Ele fala que, inclusive, ele podia ser um administrador, né, disso daí. O que seria muito coerente, né? Porque ele tem um embasamento maior, né? Parece que ele quem se interessou mais, né, por essa missão, na verdade. E uma coisa que eu queria chamar a atenção pra vocês aqui que estão gravando, vocês repararam nos trajes deles? Uma coisa muito curiosa, dá pra fazer uma relação meio óbvia. Vocês lembram dos escoteiros, né? Sim. Eles têm todos aqueles emblemas, não é? Costurados. E você vê no traje do Freeman muitos emblemas de parques, né? Parque Yellowstone. Sim. Como se você conseguisse... você está buscando a perfeição dentro de um tema e você vai ganhando os emblemas, né? Os outros não. Os outros só tem só um emblema da equipe e a bandeira dos Estados Unidos do lado, no braço. Ele tem um traje totalmente coberto de emblemas. Você percebe também, não sei se vocês perceberam, que ele tá de saco cheio também. Todos, tá de saco cheio. Todos estão, mas cada um é drivado por um lado. Ele tá de saco cheio da falta de interesse dos colegas. Os colegas estão de saco cheio da situação, que eles não queriam ficar ali mais. Então, quando vem a notícia, é que você vê a mudança no Freeman, né? Vai ver a notícia que eles estão esperando ansiosamente, só que é uma notícia péssima, pelo menos pro Freeman. Por quê? Porque eles são orientados que eles vão ter que destruir as cúpulas, né? Com as florestas, com os animais, com tudo. E vão voltar pra Terra, né? Ou seja, os caras não resolveram o problema. Na Terra, eles inclusive têm uma discussão que na Terra a temperatura é somente 24 graus em todo o planeta. Então ele fala assim, como é que vocês vão voltar pra um local que ele não tem nem variações, entendeu? Mas aí o argumento do outro, né, que é o mais jovem, que inclusive é o que tem mais simpatia com o personagem do Bruce Dern. Fala assim, mas pelo menos lá não existem desigualdades, todas as pessoas têm emprego. Mas as pessoas não têm vida. Ele fala, você tem noção? Isso é uma interpretação do Bruce Dern que eu vou falar. Acho que tá em 5 ou 10 minutos de filme, eu já tava chorando aqui. Ele com os olhos rasos de lágrimas fala assim, você tem noção o que é você nunca poder chegar pra uma criança e falar assim, olha, segura essa folha. Isso tem relação com a música da Joan Baez, né? Que fala sobre a criança, toda aquela interação com a natureza, com o sol, as maravilhas da descoberta da natureza. Ele fala, gente, vocês vão voltar para um planeta que ele não tem nada para oferecer. Isso daí tá na cara, ou seja, os caras não conseguiram resolver o problema, mas já estão querendo mandar as naves voltar ao planeta e já desistiram, né? Então é um Wall-E ao contrário. Você vai chegar lá no planeta, ele vai continuar um planeta árido, um planeta com problemas, um planeta com problema de alimentação, inclusive, já que a comida é uma comida artificial, né? Eu acho que essa mensagem que eles recebem não dá uma explicação, mas eles estão já há 8 anos no projeto. Eu acho que a companhia começou a achar que estava sendo custoso demais e resolveram fazer... As naves vão voltar a ser utilizadas para comércio, para transporte de carga. Ponto. Exatamente. E outra coisa que eu pensei também é que pode ser que eles tenham assumido, vamos ficar nesse mundo de ar-condicionado, eu acho que e com comida artificial, que dá para produzir. Por isso que eles falam, todo mundo tem emprego, todo mundo come o mesmo McLanche feliz e assim por diante. Tá todo mundo bem, entendeu? É esse bem que é uma não bate. Distopia, né, Paulo? Porque imagina um planeta... Exatamente. Eu sei que tem gente que não se importa com isso, né? Não faz o quê? Mas imagina um planeta onde você não tem acesso à natureza, entendeu? Mas de maneira nenhuma. Faz parte a gente cuidar, né? Aliás, é a mensagem do filme, né? Você cuidar, né, durante o teu curto espaço de tempo de vida nesse planeta para a próxima, né, geração. É isso, coisa que não fazemos, óbvio, né? Assim. O pessoal precisa
lembrar que o leite ele não vem em caixinha da natureza, né? Ele sai das vacas. E também precisa lembrar que o ar que as pessoas respiram, ele não é expelido por um buraquinho do smartphone delas. Ele, né? Parece que sim, às vezes, né? Já mostra que eles não se entendem no começo do filme e que, na verdade, o Bruce Dern, lá, o personagem dele, o Freeman, tá perdido. Ele percebe que todo o trabalho que ele teve... Pra que isso, né? Se, na verdade, as cúpulas vão ser destruídas. Se você chegar, você poderia até guardar num... vamos guardar num museu ou numa estufa guardada lá como lembrança. Mas não, é uma pura estupidez. Não, explode essa porcaria, joga fora e volta. É explosão nuclear ainda por cima, né? A coisa mais suja que a gente pode encontrar é a explosão nuclear. Que ela é limpa porque ela deixa nenhum traço do material, mas é suja porque ela solta radiações malignas e tudo que você... É horrível. É bem alegórico, mas é uma porrada. É um aperto que você dá, é um chute na boca do estômago que você recebe essa notícia. Se destruir florestas com explosões nucleares é uma das coisas mais tenebrosas e imorais que você pode imaginar na sua cabeça para alguém fazer, né? Vamos lembrar a idade do... Não, até viu, Paulo? Vamos lembrar a idade do filme, né? O filme já é pós-bomba, né, gente? Pós-bomba e também tá numa época da Guerra Fria. O negócio tava próximo. Pode ser até que a situação da Terra tenha advindo de guerras nucleares, alguma coisa, do fim das florestas. Mas a sensação que você tem é essa. Aliás, até vou dizer um meia-culpa, né? Eu faço sempre uma brincadeira, né? Que toda vez que eu vejo esse filme, e o do Wall-E, ou filmes similares, né? Eu até brinco que eu falo, assim, às vezes o pessoal fala, Paulo, você não vai na praia? Eu falo assim, não, mas eu gosto da praia. Eu gosto da praia, se você tirar o sol, o sal da água e a areia, fica ótimo e tudo. Você entendeu? Virou uma piscina à noite. Aí eu virei e falei assim, gente, olha o que eu penso. Depois, no fundo, é minha culpa. É como se ficasse num ambiente estéreo, nem nada natural. Então isso não é legal, nem por brincadeira esse negócio. Eu entendo, a nossa fala tem poder, né? Eu sou a pessoa mais suspeita do mundo, eu sou alguém que pra mim, a residência ela não existe se ela não tem planta. Então você não reside, o Marcos eu já expliquei pra ele, é uma não residência, é um caixote. Né? Então eu tenho uma relação muito forte, né? Aliás, eu estou morando numa casa, infelizmente, não está tão perto como eu morava junto a parques, etc. Então eu me sinto muito mal mesmo. Mas né, a gente vai tentando transformar a nossa casinha devagarinho, como é o quarto do Freeman, né? Que você vai ter o quarto dele, é maravilhoso, tá cheio de planta, tá cheio de mudinha. Ele é um quarto assim que é o quarto dos sonhos assim de quem gosta de plantinhas, né? O que vai acontecer? Ele se vê, o Freeman, na iminência das estufas serem explodidas, não é verdade? Os caras estão todos contentes, manejando aqueles detonadores, né? Com uma ansiedade tremenda, o que você entende, porque, poxa vida, o que mais tem nesses filmes aí de astronautas que estão muitos anos no espaço é a saudade, né, da Terra, você querer retornar e tal, só que eles vão retornar para uma Terra árida, né? Uma Terra artificial, né? Uma Terra que não é uma Terra, não é um planeta Terra, né? É um caixote, é uma casa sem planta, não é verdade? O que acontece? Aí, nesse filme vai ter uma questão moral que o Marcos falou. Eles começam a fazer a detonação. São 6 cúpulas. São 6, né? Eles vão detonando uma seguida da outra e cada vez que aquele brilho, né, da explosão nuclear toma ali, o brilho entra pela cúpula, né, onde está o personagem do Bruce Dern, e você percebe que ele vai ficando cada vez mais desesperado, né? Não, ele tá alheio a tudo, gente. É uma cena bem interessante. Enquanto isso, ele tá plantando mudinhas. Gente, ele está plantando as mudas. E você vê os bichinhos assustados, a correria. E ele plantando muda. Ele tá literalmente tampando o sol com a peneira, né? Fingindo que não tá na iminência do que vai acontecer, né? Mas quando ele percebe que não tem jeito, que não tem volta, porque chega a ser curioso, tem um dos astronautas que ele é ferido, né? Por uma das árvores. Eles estão andando lá em meio às árvores e ele fere a mão dele. E dá a entender que o personagem do Freeman, ele além de tudo, ele entende da questão médica, né? Ele também dá suporte médico para eles. E ele é ferido pela própria natureza. Parece que a natureza, eu fiz a leitura, parece que a natureza já machucando o cara. Pô, o que você tá fazendo? Para aí, né? Aí os astronautas falam pra ele, assim, que é o personagem, por sinal, do Ron Rifkin, né? Falam pra ele, vai lá falar com o Lowell, né? Com o Freeman, e pede pra ele te ajudar.
pede ajuda, ele vai lá dar assistência médica, e você vê enquanto ele tá fazendo isso, ele tá tomando decisões, não é? O filme não é didático nesse sentido, mas você vê que ele tá tomando decisões, ele dá o apoio médico ao cara, e o cara fala assim, ó, você sabe que não é nada contra você, não é nada pessoal, né? Mas eu vou precisar da tua ajuda pra isso daí, pra poder manter essa detonação aí. E aí eles vão lá pra comunicação, tem que ter um posicionamento exato pra poder fazer, né, a detonação. Eles vão pra um local que é mais afastado, né? Porque eles não podem detonar onde eles estão. Até porque isso é uma horta diferente. São várias naves, né? Sim. Eles lançam eles colocam a bomba, lançam o domo, separam ele da estação e ele é explodido à distância. O lançamento do domo, né? Exatamente. Bruce Dern tá lá com aquela cara, né? Ele pedindo ajuda. Poxa, me ajuda aí e tal, tá lá nos comandos. Cada grupo tá indo num domo. E tá levando uma maleta com a bomba. Aí um dos que são amigos dele, que é o personagem do Cliff Potts, né? Ele chega no domo do Freeman. Aí falou, eu tenho que colocar, Freeman. Aí que vai rolar a briga, né? E justamente naquele domo específico é onde ele passava a maior parte do tempo dele, né? Sim, sim. Vai ter uma cena porque ele vai matar o cara com as próprias mãos praticamente, né? Ele vai esganar o cara, né? Com ferro assim e tal. Vai se tornar um assassino, né? O personagem do Freeman, né? E o que ele vai fazer com os outros astronautas? Ele vai pegar, os outros dois estão em outro domo lá, ele vai lançar os caras, ou seja... Sim, ele prende os dois no domo e explode, né? Prende os dois no domo, lança e explode. Detona a bomba nuclear, com os dois lá dentro. É chocante a gente ver esse personagem. É engraçado que, como eu falo, o roteiro desse filme é muito inteligente. Primeiro que ele já deu pra gente uma indicação de que ele é capaz de um ato desesperado quando alguém tenta destruir esse trabalho dele de preservação daquela única natureza que restou. E também ele poucos minutos atrás ele estava cuidando do ferimento de um deles, e você vê que quando o cara se fere, ele imediatamente aceita cuidar do cara. Ele tem essa coisa da solidariedade humana, do cuidado, mas no momento assim, ele toma uma decisão muito difícil de a vida dos caras ou a última vida vegetal. E o filme, ele coloca esse dilema moral, o protagonista, ele toma essa decisão, só que o filme, ele não dá essas respostas, porque a dúvida e a culpa vão ficar com ele o tempo todo. O julgamento de que se isso foi moralmente aceitável ou não, foi um crime ou foi uma tentativa desesperada de preservar o que restava ainda. Isso aí, a resposta fica pro público, né? Isso é muito bacana dele colocar esse dilema moral e deixar que a gente tenha que remoer isso, né? Gente, o enterro do personagem do Cliff Potts foi tão triste. Aquilo foi de cortar o coração. Apesar de ele falando, eu tô arrependido, eu sei que vocês não vão me perdoar, mas eu tô arrependido do que eu fiz. Mas eu tinha que fazer, não teve jeito, me perdoe. E ele, aquela boca, o queixo tremendo, gente, parecia uma criança. Bruce Dern, ele, na minha opinião, ele merecia ter recebido indicação Oscar por esse filme aí. É muito emocionante, realmente, porque quando as imagens passam todas somente na tela, né? Porque tem os que eles chamam de drones, né? Que são os robozinhos, não é verdade? Que é o Zangão 1, Zangão 2 e Zangão 3. A nave, ela tá se aproximando dos anéis de Saturno, né? Informado pra ele, né? Inclusive, a pessoa que fala com ele pelo comunicador, tem um momento que ela fala, olha, não tem como eu te ajudar, né? Porque você tá numa distância que não tem o que a gente fazer, né? Depois vai ter um outro desdobramento a partir disso. Mas ele vê, porque os drones, eles têm câmeras, né? Aí ele vê o corpo do cara, né? Ele vê que o drone tá lá. Aliás, é muito interessante esses personagens, que eu coloco eles como personagens no filme, os drones, os robozinhos, né? Porque hoje em dia a gente tem uma visão mental de drone, aquelas coisas voadoras, né? E tá, mas no filme eles são chamados de drones, né, esses robôs, que inclusive, olha só, gente, o cinema trash, né, chamado de trash vulgarmente, como ele tem uma referência interessante no cinema, porque o Trumbo, ele assistiu Freaks, né, do Todd Browning, e tem um personagem no Freaks que ele anda com as mãos apoiadas no chão, porque ele não tem os membros inferiores. Até achei a foto dos personagens que fizeram os robozinhos. Ah, você achou, Paulo? Excelente. Não, só para mencionar, até pela questão do design, né, dos robozinhos, que eles têm parece até patinhas de pato mesmo, né? O Douglas Trumbo, ele teve essa referência através do filme do Freaks, né, para fazer a criação desses robozinhos, né, e tal. E o que tu falou das fotos, ô Paulo?
é o Guinho, é o Mark Parsons. A Cherry Sparks é o Drone 2, o Zezinho. E tem aqui o do Luizinho, mas o Luizinho, coitado, ele não ficou muito tempo, não durou muito. Não, o Luizinho rodou, né? É verdade. Rodou nos Anéis de Saturno, né? Mas esses dois aqui, se você procurar as fotos desses personagens, você vê direitinho, e realmente eles não têm tronco. Aquela parte de baixo, fica meio e aquela parte de baixo, é onde fica o corpo deles. Uhum. E você viu que eles sentam, é que eles apoiam e ficam parados, sentados. Exatamente. Aquela parte é sentada, e é mão, aquilo não é pé, é mão. É mão, isso. Tem, então, a referência do filme do Todd Brown, né? O Freaks, né? Vai ter o enterro desse astronauta que ele vai orientar, né, o drone a fazer o buraco, etc. Vai fazer uma pseudo-oração, não é? Enquanto ele tá ocorrendo aquele enterro, né? Ele fala, olha, eu não conhecia muito você, eu não me considero seu amigo, mas eu gostava de você, né? Porque, na verdade, era o único que, apesar de ter um ar assim meio sabe, satirizava as coisas que ele falava, ele não era tão agressivo, ele era aquele amigo brincalhão, né? Que tá tirando sarro de tudo que você faz porque você é um maluquinho, na verdade. Né? Então é assim, um personagem bem dúbio esse personagem, é até interessante, né? Esse astronauta aí que foi o que ele enterrou, que tinha um corpo. Exatamente, quando os outros ficavam zoando dele, ele ria, mas ele ria meio sem graça, assim, ele olhava, gente, não sei o quê. Aí falava, ô Freeman, você tem que entender, bababá. Ele tentava contemporizar, ele ficava lá, é o famoso, é o isentão. Né? Sim. Isso, exatamente, né? O filme ele começa com uma frase interessante, não? Que isso daí tá colado do lado da cama do Freeman. Vocês repararam que bonito isso daí? Que eles falam assim, ó: nesse primeiro dia de um novo século, nós humildemente pedimos perdão e dedicamos essas últimas florestas da nossa outrora bela nação, com a esperança de que elas vão um dia voltar à graça e à beleza da nossa terra, até o dia em que Deus abençoe esses jardins e os bravos homens que cuidam deles, né? Ou seja, ele guarda isso do lado dele, né? Com uma coisa que ele olha todo dia antes de dormir, gente. Ele tem também o juramento do botânico, não é isso? Eu acho que é o juramento do botânico, tem uma relação, verdade. Eu tô vendo aqui, parece que são as 3 naves que são mostradas no filme, são a nave dele, a Valley Forge, a Berkshire, que é aquele cara que fica falando com ele pelo rádio, né? Sim. E a Sequoia. Existiam outras 5 naves, né? Outros cargueiros também. A Yellowstone, a Acadia, Blue Ridge, Glacier e Mojave. Isso aí são naves que designavam os locais onde tinha a flora e a fauna. A Valley Forge, por exemplo, ela é listada como Bahia Honda subtropical, que são espécimes tirados da área de Flórida, mais ou menos. Interessante. Imagina o estrago que foi feito no mundo. Várias sequoias, Yellowstone, Acadia, todas as outras naves eram outros ecossistemas que foram totalmente destruídos. Sim, né? Porque o pessoal tava explodindo sem pensar 2 vezes, né? Então a gente vai ter as cenas aí do nosso protagonista. Ele então já vai se relacionar com os drones, com os robôs. O que acontece? Ele, na luta com outro astronauta, ele se feriu, né? Ele se feriu no joelho. Aí ele vai reprogramar, né, os robôs para que eles possam ajudá-lo a fazer uma cirurgia, porque ele não pode se auto-operar, né? Então ele vai reprogramar, vai aparecer. Aliás, adorei os inventos, gente. Eu viajei tanto nisso daí, é uma coisa tão legal. Você vê coisas criadas pro filme assim. O jeito como ele vai programar mostra ele soldando, né, aquelas placas dos robôs, né, que vão ser inseridas, e ele programando para que eles possam ajudar na operação. A operação, ela aparece no filme, não é nada gráfico assim que vai ofender o espectador, né? Mas é muito curiosa, né? Eu curti bastante isso daí, a cirurgia, sabe? Mostra como é que eles vão aplicando, vão fazer não mostra diretamente, mas mostra costurando e tal, direitinho, porque ele teve um corte fundo, né? E ele, enquanto isso, ele coloca as plaquinhas nos robôs para que eles possam atender essa solicitação, e ele vai lá só respirando a anestesia e vai observando a operação. Imagina o cagaço, minha gente, se é eu, você, Paulo, Marcos, imagine a gente sendo operado por um robô que você acabou de programar. O medo que dá isso, né? Então, quando ele começa a cortar o traje com aquela serrinha, e se ele corta mais e corta a tua perna? Então, robôs são multitarefas, né? Você pode pegar um cartão de programação, você solda ele ali na placa do bicho, tecla lá no teclado e manda ele começar a executar aquela programação. E é interessante você ter essa ideia de você ter uma máquina multitarefa que é quase um
companheiro de trabalho seu ali. Eles podem também ficar do lado de fora, fazendo os reparos e tudo, mas realmente você ficar sozinho com ele já é uma coisa complicada. Você não tem com quem falar. E você deixar uma máquina que você acabou de programar. E detalhe, eu acho que essa programação que eles têm não deve ser algo tão detalhado assim em relação à cirurgia, né? Você imagine que ele não tem o conhecimento de que um cirurgião precisa e tudo. Então é algo realmente desesperador de pensar, né? Isso veio antes do DOS e do Windows e qualquer outra que vocês conheçam. O filme ele faz questão de nos mostrar os robôs em vários momentos como observadores. E ele coloca como se existisse algum nível de compreensão, né? Isso é curioso, gente, porque coloca uma personalidade nesses robôs. Sim. Se vocês parem pra pensar, tem um momento quando eles estão todos os astronautas correndo e tal, e um desses robozinhos, que vai ser o remanescente, ele sai da frente do corredor e tipo assim, sabe como assim uma pessoa que não pode falar nada, mas tá vendo alguém tomar uma atitude negativa, sabe, agressiva, e ele sai pro ladinho, assim, naquela pureza, naquela inocência. Então ele dá a entender, de certa maneira, o filme que eles têm personalidade. Sim. Não é à toa que ele vai depois renomear, né? Porque são chamados de zangões, né? Vai falar, olha, você, a partir de agora, você é o Guinho, você é Zezinho. Aí quando ele passa pelos anéis de Saturno, infelizmente o Luizinho, né? Já era, ele acaba sendo arrastado. O terceiro sobrinho do Pato Donald vai embora nesse momento. Não sei se vocês ficaram com a impressão, porque os companheiros dele, cada um tinha a roupa de uma cor e cada um tinha uma personalidade, os outros três tripulantes, muito bem definida, assim. E me parece que tem uma correlação entre as cores dos robôs com as cores das roupas dos três tripulantes e até um pouco essa coisa da relação que ele tem com cada robô. Inclusive, que tem um que ele é mais próximo, que ele acaba. Que ele vai deixar esse robô para ser o mais pra frente. Tem um outro que ele tem aquele que é mais distante, tem outro que morre logo, né? Então, me parece que até tem uma espécie de correlação entre os robôs e esses três temáticas assim, que o roteiro faz, entre os três colegas dele de tripulação. O momento quando eles estão se aproximando dos anéis de Saturno, um está lá dentro, se não me engano, e tem dois fora. Tem um que ele congela. Sabe quando você congela de medo? O Luizinho, que ele é o que acaba sendo destruído, acaba sendo arrastado, parece que ele fica com o pé dele preso, mas ele meio que congela. E ele fica gritando, ele fica pedindo, olha, venha pra dentro e tal, mas aí... E os outros robôs, é engraçado, parece que eles ficam chateados, porque esse daí se foi. Quando eles encontram o pé dele que ficou preso, você percebe que eles abaixam o corpo, assim como se estivessem realmente num momento de tristeza. É bem curioso isso. Aliás, nessa cena, o Freeman, ele sai, ele vai até onde eles encontraram a perna, né? E dá um esporro nos dois. Pô, vocês não vão fazer o trabalho? Tem que fazer um negócio, não sei o quê. Muita coisa pra fazer, vocês estão parados. Ele fala assim, olha só, você tá vendo que quem não toma cuidado, o que acontece? Acontece isso. Nesse filme especial, Silent Running, ele interage, sim, ele fala com os robôs, mas não respondem a ele, né? Eles não têm como responder, né? Eles são máquinas, né? Não, respondem de certa maneira. Lembra que eles ficam batendo papo na hora que estão jogando poker? Ó, vocês dois aí, é proibido, hein? Vocês ficam trocando conversa mole aí, não sei o quê. Vocês ficam fuxicando, não vale, né? É verdade. Não, tem uma cena que o Guinho, ele chega, ele vira e mostra pro Zezinho as cartas e volta assim. Ele fala, cara, eu falei, olha aí, eles estão trapaceando. Eles deixam ele ganhar a primeira rodada pra aumentar a aposta, depois limpam as fichas dele toda. Exatamente, ele percebe isso, ele ri pra caramba depois. Eles estão me enganando no jogo que eu mais gosto. Porque ele vai todo pimpão, né? Porque ele ganhava dos caras também, ele era bom, né? No poker, né? Aí ele chama os robôs pra poder jogar e tá se achando, nossa, vou abafar isso aqui. Eles começam a fofocar e ele acaba não jogando novamente. Enquanto isso ele tá tentando, ele vai se comunicando com o pessoal da outra nave que fala pra ele, tem até aquela mensagem que eu comentei, que tem um cara que fala pra ele, olha, assim, não tem como a gente resgatar, mas a gente pode tentar mandar uma nave que vá, né, num outro sentido pra tentar te encontrar no local onde você está. O cara pergunta a ele, é uma coisa curiosa que tem a ver com a relação com o final do filme. Ele fala assim, olha, já que talvez não tenha possibilidade de sobrevivência, você não pensaria em... Ele completa, fala em suicídio? Não, isso daí não é minha cara. Porque ele, aos poucos ele tá se aproximando de uma zona onde você começa a ficar fora do alcance das comunicações. Por isso que é o Silent Running, né? E o cara mesmo fala, se você se afastar demais, a gente não conseguir manter comunicação e não conseguir rastrear você, é uma área muito grande pra te procurar. Tipo, é o universo, né? Basicamente, pra te procurar. Sim, então, nossa.
podemos nunca te encontrar mais, né? Depois do ato dele, né, que ele se torna um assassino, ele meio que fala assim, que se dane, entendeu? O que eu queria realmente era poder salvar esse domo aqui, eu poder continuar essa relação com a natureza, eu não quero desistir disso, eu não quero voltar pra uma terra assim, né? Então ele meio que naquele momento, ele já tomou uma decisão. Não, eu entendi de uma outra forma, assim, porque você vê que ele tem, a consciência dele está pesada, porque em vários momentos, você vê aquele momento que ele pega o bugzinho lá e começa a fazer a mesma coisa que os outros caras? Isso, ele começa a dar volta, e naquelas voltas ele fica lembrando do que ele fez. É tipo uma catarse, né, Paulo? Ele tá tendo recordações do corpo morto do amigo, da ejeção dos outros astronautas que vão ser explodidos, né? Exatamente. Ele vai correndo e bate num daqueles compartimentos que eles têm, né? Que tem terra. Quando ele vê a terra no chão, que ele para, né? Que ele para. Porque, cara, o retorno dele é ser encarcerado, bicho. Entendeu? Tem os astronautas lá que ele matou. Não, mas ninguém sabe. Ele falou que foi acidente e os outros morreram. Só se desenterrassem lá aquele outro. Mas vamos supor assim, de certa forma eu pensei assim, ele tá livre. Mas ele não quer ser livre, ele não quer ser um free man naquela terra podre. Falou assim, cara, não dá pra voltar pra aquele lugar. Eu acho que o que tem relação aqui pra gente comentar agora, que é uma coisa curiosa, e ele, através dos contatos dele com o pessoal das outras naves, tem um momento que ele fala da distância que ele se encontra do Sol. E ele tá tendo um problema realmente porque a floresta, ela tá toda desfolhando. Ele vai no microscópio, ele vai tentar entender o que tá acontecendo. Ele fala, nossa, o que tá acontecendo com a floresta? Vamos lembrar que as plantas, obviamente, né? Quem lembra de ciências, né? Na quinta série, vai precisar da fotossíntese, na verdade, vai precisar da luz, né? E aí que ele vai ter o flash, né? Tanto que ele pouco se importa com o que o cara fala pra ele no momento, fala, é verdade, o sol, né? Aí ele pega umas lâmpadas gigantescas pra poder iluminar aquele espaço lá e ter uma luz artificial. Sim. Que ela emule o sol, pra que a floresta consiga sobreviver, consiga reviver. Tem, né? uma sequência mais ou menos por essa parte do filme que é lindíssima. Ele tá pensando numa solução pra essa coisa de como resolver esse problema da falta de sol e de as plantas estarem morrendo, e ele começa a correr e ele vai se imaginando correndo num bosque. É muito bonito. É lindo! Aquilo, né? Uhum. Ele tá correndo e ele se imagina correndo num bosque. Isso é muito legal, gente. Muito legal. Tem um trecho também, bem engraçado, onde ele fica tentando ensinar os robôs como fazer a plantação, e o robô é ótimo, o robozinho. Ele fala assim, ó, faz o buraco. Né? Aí agora você coloca a planta. Aí o robô vai e joga a planta. Aí ele fala assim, lamentável, assim, ele olha assim, lamentável, né? Como é que você faz uma coisa assim, né? Assim não dá. Um desses robôs, até porque nesse momento onde ele fica todo empolgado, onde ele descobre, ele acaba atropelando o outro robô, né? Sim. 2, né? É o Huguinho, né? O 2 era o Huguinho, né? É, exatamente. Aí ele tenta consertar, mas ele não consegue, ou seja, o robô não vai ter mais possibilidade de continuar o trabalho dele, porque ele fez a programação, então, para que os robôs continuassem a cuidar, né? Como ele cuidava, né? Da natureza. E essa cena fala daquela parte que você falou, comentou sobre o pensamento. Às vezes parece que eles têm consciência, né? O outro robozinho que estava ajudando ele, assistindo como enfermeira, né? Ele chegou, passa pra mim aquela ferramenta, ele ficou assim, olhando assim, ele tava fazendo, eu entendo, ele vai ficar bem, ele pega, ele passa a ferramenta, ele tava preocupado com o amiguinho dele. O Wally, ele é vamos dizer, a continuação de Silent Run. O Wally chegou em um certo ponto que ele fala de temas que o Silent Run começou a falar. Exatamente, sim. Não é à toa que tem uma inspiração forte aí, né? Total. Ele é uma história bem simples, ele segue uma progressão que a gente até mais ou menos espera, né? Tem um momento de tensão dele tentar salvar a floresta, tem um momento de tensão em que os caras conseguem retomar o contato com ele, que acho que é pra agora que a gente vai, né? Uhum. Mas tem todo esse trecho muito bonito, pra gente finalizar esse trecho pro ouvinte, né, que ainda não assistiu ao filme, todo esse momento em que ele tá sozinho interagindo com os robôs, é uma análise mesmo dessa coisa da solidão, de como é que uma pessoa faz pra não enlouquecer, como ela pega os amigos imaginários ali, que são os robôs, e é uma deixa pro Bruce Dern dar um show de interpretação, né? A peteca do filme não cai porque você tem esse grande ator aí muito concentrado no papel e ele interagindo com todas essas coisas do cenário, das máquinas, dos robôs, e de uma maneira que é muito realista, que você acredita muito na solidão mesmo e no desespero desse personagem, na culpa que ele tá sendo acossado o tempo todo pela decisão que ele tomou de matar os companheiros, e também no foco que ele tem de tentar manter viva essa última
porção de vida, né, verde aí que ele tá sendo guardião nesse momento, né? O pessoal reclama que o filme se arrasta, eu acho que na verdade o filme aí dá uma chance para um grande ator brilhar, né? Fora as lindas cenas, a gente já comentou um pouco sobre isso no começo, né, falando da questão tecnológica, né, do Douglas Trumbull, são cenas magníficas, as cenas que aparece a nave próxima aos anéis de Saturno e tal, que são cenas que obviamente não envelhecem, gente. Se você for assistir hoje esse filme, eu peguei um Blu-ray pra assistir, não envelhece. São incríveis, bonitas, interessantes, né? É bem legal, bem interessante. A gente vai realmente se dirigindo então às cenas finais do filme, e nessas cenas finais aí, o Freeman ele vai estar deitado, vai aparecer o Freeman deitado, e ele vai ver que estão tentando contatá-lo. E o cara fala pra ele, e é uma coisa bem interessante, o cara se comunica com ele e fala assim: olha, nós conseguimos falar com você novamente, Lowell. Estamos nos aproximando, né? Aonde você está. Aí ele fala, ué, mas vocês não desistiram de mim, né? Olha só que interessante, né? Vocês não desistiram de mim? Vocês não... Pensei que eu ia ficar aqui sozinho. Não, imagine se a gente ia deixar você sozinho. Nós estamos nos dirigindo pra ele. Que, sei lá, 3 horas a gente tá chegando aí. Aí eles falam assim, olha, você vai nos encontrar já e tal. Vamos te resgatar, não se preocupe, Lowell. E ele fala assim, ok, né? Então eu vou ter que tomar uma decisão. O que ele resolve fazer? Ele não quer mais voltar à Terra. Esse local árido eu não quero retornar, então eu vou ficar por aqui, né? No final, ele resolve que ele vai ejetar esse domo que tem a floresta. O robô, que não tá com problemas, ele vai ficar então cuidando, né? Já que ele tem uma programação, ele vai cuidar daquela floresta. E tem um link que ele fala, uma coisa muito bonita, assim, porque ele, enquanto ele tá tomando essa decisão, ele tá se preparando para isso, ele fala assim pro robô, ele fala, olha, quando eu era criança, eu joguei uma garrafa com bilhete no mar. Poxa, e a gente nunca sabe quando é que vão receber e como, né, vão receber o nosso bilhete. Isso daí é um link muito interessante, muito óbvio com essa atitude que ele vai fazer. Ele tá jogando uma garrafa no mar, vamos colocar assim, é um domo, uma floresta inteira, né, que não existe mais no planeta Terra. Ele tá jogando uma garrafa que é o futuro, né, dessa floresta, né, e quem é que vai receber, né? Ele tá injetando isso daí, vai pro espaço sideral, né, interessante isso daí, né, vai que existe uma vida alienígena ali que vai receber, né. Essa ideia de uma vida alienígena que encontra o domo, ela estava presente no primeiro tratamento do roteiro, depois foi abandonada. É verdade, sim, existiria até, inclusive o próprio personagem do Freeman, ele seria uma espécie de velho rabugento que na verdade ele só queria não perder o emprego, não é? E depois esse roteiro foi alterado, mas seria um ainda velho bem, rabugento. Né, porque a ideia que acabou sendo filmada é bem mais legal, mais simples e mais interessante, eu diria. Eu acho mais honesta, né? Sim. A ideia dele chegar e se explodir foi para esconder o domo. Ele dá a ideia que ele destruiu o domo. Aí aconteceu uma cagada e morreu também. Penso assim. Porque do jeito que esses caras raciocinam, foi bem o que tu falou, né, Paulo? Porque eles poderiam pegar, falar para essas naves retornarem à Terra, sei lá, e deixar esses domos, né, separadamente, porque eles têm toda uma estrutura, o ecossistema, não é? Por que não tentar manter, né? Sabe? É meio estranho isso daí. É um final bem triste, eu diria, do filme, né? Você vai ter ele conversando, né? Ele fala esse negócio da questão da garrafa, né? E depois a câmera já vai se afastando da nave, você vê que explode, né? Ele apertou ali o detonador, né? Ele não quer ser encontrado pelos homens, ele não quer retornar à Terra, e ele, bem falado pelo Paulo, também não quer nem que esse domo tenha a possibilidade de ser encontrado, né? Pelos outros, né? Os pelo menos com essa humanidade que tá naquela época, né? Que quer queimar qualquer folha e qualquer árvore. Então deixa o domo protegido lá, o robozinho não precisa comer, então ele vai durar bastante, então ele vai cuidar só das árvores. Vai conseguir manter aquela floresta pelo menos durante algum tempo, né? Sim, não, e detalhe, que é a última cena do filme mesmo, né? Porque você vai ter a explosão e depois você já vai ver o robozinho, uma cena tão singela, gente, é impossível, tem que ter coração muito de pedra, muito, né? Muito duro pra achar isso daí uma coisa boba, né? Inclusive o regadorzinho, vocês sacaram o regador que ele usa? Cheio de florzinha. Cheio de florzinha, cheio de criança, gente, é uma coisa mó infantil, né? O robozinho, ele tá regando lá, é uma coisa tão singela, ele para. Nossa, aquilo dá uma sensação de solidão, ainda mais que o filme ele colocou uma personalidade nesses robôs, né? E ele para, depois do trabalho dele de regar, você tem uma tomada dele, vai se afastando, né? Ele tá ali em direção ao desconhecido, né? É bem, né, bem interessante com aquela música maravilhosa da Baez tocando. É um final muito melancólico, porém ao mesmo tempo belíssimo, né? E que
Claro, traz uma centelha de esperança que aquele último pedacinho de verde vai estar, pelo menos durante alguns séculos, talvez, preservado da mão destruidora do homem, né? É verdade, sim. É muito simbólico, muito bonito. Podemos então ir para considerações finais? Sim. Então aí, gente, considerações finais. Nós decidimos aqui em off, nós vamos falar sobre nossas considerações finais, a importância do filme ser apresentado para a nossa geração, não é nem para a nossa, não é verdade? Para gerações além da nossa geração, por exemplo, do meu filho, vai do filho do Paulo, as pessoas mais jovens que elas olham para esse filme e elas falam, nossa, mas que filme ripongo, que filme bobo. São questões tão urgentes, tão prementes, né? E elas são ignoradas, relativizadas e, poxa vida, né? Tenta viver num mundo sem natureza para você ver o impacto que isso tem, né? Então, começando pelo nosso amigo Paulo. E aí, Paulo, falando sobre as questões do filme, né, reassistir essa obra cinematográfica, comentando também sobre um aspecto ambiental do homem sobre a natureza. Para deixar bem claro para as pessoas, né, muitas pessoas brigam comigo por causa disso, eu acho que o homem está causando esse aquecimento global. Tem um termo que eles usam, né, mas ele é feito pelo homem, ele foi criado pelo homem, nesse século pelo menos. Várias pessoas falam que, seu estúpido, isso daí é o sol, é variação da constante solar. Sim, pode dar, mas os dados apontam para isso. E eu vejo até aqui na minha cidade, por exemplo, São José dos Campos, né, que eu estou aqui, eu já cheguei para morar aqui, para estudar aqui na década de 70, exatamente na época desse filme. Olha. E aqui era mais frio. Eu lembro do clima que era diferente. Então nós tínhamos mais árvores, nós tínhamos mais áreas florestais maiores, né? E não tínhamos tanto assim as represas, né, que são feitas agora, que tornam a temperatura mais homogênea. Lembra que no filme eles falam, a temperatura está toda homogênea no mundo inteiro. Sim. Isso é falso, às vezes é falso um pouco. Por exemplo, eu tinha uma temperatura fria aqui de manhã, era gelado São José. Até que antes de eu chegar aqui, São José, antes da GM chegar aqui no Brasil e tudo, São José era a terra dos tuberculosos. Porque era muito frio. O pessoal ia para aí para poder fazer tratamento, se curar. Olha exatamente. Só. Então era uma cidade mais fria e tudo, tinha aquele clima mais... Né? Agora não é mais assim, é praticamente difícil. Ou é muito frio ou ele é muito quente. E agora, ultimamente, está mais assim quente, está uma variação muito grande, né? Então, o clima foi alterado aqui, assim, o impacto humano aqui é forte. Então, eu acho que, por exemplo, várias atitudes como colocar plantas em cima dos prédios e tudo. Você falou uma coisa legal, viu, Paulo? Até fazendo uma intervenção. As pessoas não conhecem talvez isso daí, poucas pessoas, existem os telhados verdes, né? Em algumas localidades, em alguns países, né? O pessoal está fazendo isso daí, está plantando. Por quê? Porque nas cidades, principalmente nas cidades mais urbanas, a temperatura é muito alta, gente. Já não tem árvores, entendeu? Então isso daí faz com que a temperatura baixe, né? São os telhados verdes, sim? Exatamente. Você percebe nesses lugares onde tem esses telhados verdes, aqui não tem muito, né? Mas, por exemplo, onde tem muita árvore, você sente um clima mais agradável. Porque as árvores, elas refrigeram o ambiente. Essa é a ideia. Mas vamos ver, vamos tentar. Eu espero que esse filme, que vocês assistam, que é interessante, é um filme simples, gente. O roteiro não é simples, mas o filme é simples. O filme tem efeitos especiais da época, veja bem, da época. Ele não é grandioso, não é perfeito como Gravidade ou qualquer outro filme moderno agora. Mas ele fala de temas importantes que a gente precisa lembrar sempre. E esqueça o que eu falei. Praia tem que ter areia, tem água salgada e sol. Tem, tu vai ter que furar o pé na concha assim, tem. É isso aí. Não adianta não ficar em casa no mundo virtual, na praia virtual. Não adianta, tem que ter a praia real. Sim, meu amigo, isso mesmo. Obrigada, viu, Paulo, por compartilhar, inclusive, essa questão ambiental aí da tua região, viu? E também participar do nosso podcast falando do filme, né? Aproveitando aqui a tua fala, Paulo, poxa, comenta sobre o Pode Especular para as pessoas. Gente, o Paulo é praticamente um dos nossos criadores aqui do Masmorra Classic junto com a gente. Então, cara, por que
você não acessou o Pode Especular, gente? Fala sobre ele, Paulo. O Pode Especular é um podcast que foi criado para você divulgar literatura especulativa, que é de ficção científica, fantasia e horror. Horror ou terror, tanto faz, mas é mais horror, né? Porque o horror é mais sobrenatural. Essa é a ideia. Algo fantástico, né? E eu tenho também contos, eu leio contos lá de vários autores nacionais e internacionais. Eu continuo um trabalho também, eventual, por enquanto está parado. Eu estou num hiato aí, né? Que não é hiato criativo, não. No caso é hiato financeiro mesmo. Sim, todos nós. O negócio é difícil, é complicado. Muitas coisas estão direcionando a atenção para outros lugares. Mas eu já produzi coisas lá no Cabuloso Cast, caso no Pocket Especular, que é uma versão Pocket do Pode Especular. A gente fala por 30 minutos, no máximo, sobre um ou outro livro de ficção científica, ou então de fantasia. Já falamos sobre até Agatha Christie e tudo. Olha, que delícia. Olha, o trabalho é maravilhoso, eu conheço, gente. Legal. Sim. Então, é isso aí. Eu espero voltar em breve. Não morreu. Eu estou como Freeman. Eu mantenho a minha natureza selvagem. Sim. Mantenha a chama acesa, né, Paulo? Exatamente. Sim. Obrigada, meu amigo. Eu que agradeço, gente. Foi muito legal. Opa. E você, Marcos? Eu acho que é um excelente filme. Ele trata de um tema que é bem relevante, cada vez mais relevante, além de ser também uma excelente peça de cinema, sob todos os aspectos, seja técnicos, quanto de roteiro, quanto de entretenimento, quanto de filme que acaba trazendo uma mensagem que vai mudar talvez a sua maneira de olhar as coisas e vai te propor alguns dilemas morais que são muito interessantes de você usar para questionar as coisas. Quanto à questão da importância dessa discussão do impacto da destruição do meio ambiente, é assim, já teve amigos meus que falaram, essa história aí é um exagero, o efeito estufa, essa depredação da natureza, essa coisa toda, isso aí é tudo besteira, você pelo jeito não lê os mesmos livros que eu leio. Então eu acho que quando a pessoa diz isso, na verdade eu tenho a impressão que ela não mora no mesmo planeta que eu moro. Porque o impacto da presença do homem e das modificações e do consumo, o impacto disso no meio ambiente, ele é muito óbvio, e também a devastação, a destruição, as mudanças climáticas, as mudanças que a Terra está sofrendo por conta da presença humana. Isso é uma coisa que é só você olhar para o lado que você vai ver, e o quanto tudo isso está influenciando na qualidade de vida do homem também. Essa destruição, esse desmatamento e todo esse impacto ambiental está contribuindo também para diversas comunidades ali, diversas localidades, a qualidade de vida das pessoas, em vez de se tornar uma coisa perfeita, que todo mundo tem emprego e a temperatura ela é homogênea, como a gente vê o pessoal falando no filme, muito pelo contrário. As pessoas estão perdendo qualidade de vida, estão perdendo saúde, estão perdendo expectativa de vida, também por conta dessa questão da destruição da natureza. E qualidade de vida, saúde, são coisas que a gente achava que o progresso ia nos trazer. E se a gente não tomar cuidado em ter um equilíbrio entre progresso e preservação da natureza, o progresso vai começar a tirar essas coisas da gente. Então é um tema muito importante. Sim, meu querido, concordo muito com você, viu? Muito obrigada, viu, querido? Eu que agradeço. Então, e a sua host aqui, ela não é à toa que eu escolhi, né? Fui eu que solicitei trazer esse filme à baila pra gente poder conversar, a gente poder bater papo. É uma mensagem maravilhosa, importante, interessante, ela continua atual. Pra gente é muito doloroso isso, a gente vê que um filme, sei lá, antigo, ele continua atual porque nada mudou, né? Tudo só piorou, na verdade. A gente tem acesso à informação, tem acesso à internet, a gente vê como é que funciona a questão do desmatamento, que não está reduzida, não está diminuindo, na verdade, só está longe dos nossos olhos, né? A gente não chega a saber lá em loco, né, o que está acontecendo, que é matança, assassinato. A gente se informa, a gente vê como é que está por aí. O filme é maravilhoso, o filme é muito atual, como eu disse. E sobre a questão ambiental, olha só, né, por curiosidade, nessa época que a gente está gravando esse podcast aqui, nós estamos gravando em agosto de 2016, a gente está tendo aqui na nossa região, eu sou aqui da Baixada Santista, a gente está tendo forte destruição pelo mar, né, com as ressacas, né, que estão acontecendo aqui na ponta da praia em Santos. Eu moro em Guarujá, mas eu trabalho em Santos, eu ando toda aquela região, né, que é a região de ferry boat até o local onde eu trabalho, e eu vi toda a destruição.
Porque de uns tempos pra cá, o que tá acontecendo? Ali Paulo, você já esteve em Santos, Paulo? Já, mas há muito tempo atrás. Mas você lembra que tem uma mureta gigantesca, tem aquele acesso da praia, tem os jardins, não tem? Santos não tô lembrado. Mas eu fui muito criança. Manda a foto depois. Eu vou te mandar aqui a reportagem pelo Skype, tá? E depois tu acessa com mais tempo. Okay. O que está acontecendo nessa região? Uma das regiões mais nobres de Santos, que é a Ponta da Praia. Essa região está sendo invadida pelo mar. E invadida de uma maneira onde está tudo sendo destruído. As muretas foram todas destruídas. Da região de ferribote até aquário, ali na ponta da praia, está tudo sendo destruído. Por quê? Porque está havendo dragagem, Santos é uma cidade portuária, e a prefeitura ela não se preocupou com a questão ambiental. O pessoal mostrou fotos comparativas para mim. Quando está de ressaca ali, destrói tudo. E eu tô falando destruir porque os prédios, ali são uma região que tem muitos prédios. Tem o Clube Saldanha da Gama, que inclusive teve uma perda muito significativa porque eles tinham automóveis antigos para exposição, né? Ou Vasco ou Saldanha, não lembro o nome daquele clube corretamente, gente, eu sou tão pobre, eu nunca ando nesse clube. Né? Só para mencionar, minha ignorância vem daí, né? Mas eles tiveram ali invasão totalmente da água do mar, em vários prédios, ali destruição total, carro pegando fogo, não chegou pessoas a morrerem devido a isso, né? Mas uma destruição de patrimônio ali, como eu falei, um dos locais em Santos mais caros de se morar. Então, cara, o impacto ambiental tá aí, as prefeituras, as cidades, gente que não tá se preocupando com a questão ambiental, faz alteração, né, para poder tentar melhorar o turismo, porque todas as cidades visam isso, né, o turismo, e tá aí a resposta da natureza, cara, você não me muda, entendeu? A dragagem, tudo que acontece aqui tá levando a isso, entendeu? E você acha que isso daí vai parar? Não vai parar, entendeu? Porque a natureza vai fazer o que ela quer. Teve um barco lá chamado Gênesis. O barco, ele bateu na mureta, ficou todo destruído. Gente, eu postei foto no Instagram. Me procurem no Instagram que tem foto do barco lá e tal, que eu fiz questão de tirar foto. Então, gente, a destruição e tal, e cara, não vai alterar. Então, quer dizer que o barco Gênesis foi atingido pelo dilúvio. Faz sentido. Cara, o Gênesis bateu na mureta lá e tal, e a destruição. E muita gente tá tendo um prejuízo, né? Carros, muros. E, cara, gente, não pensar a questão ambiental é de uma ignorância. Não precisa ser velho, ser hippie. Tem que ser humano, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso, né? Mas esse aí é o pensamento, a gente diz que é o pensamento mágico, as áreas técnicas têm. Eu sou de área técnica, eu sei como é que é esse negócio. Então, isso dá para fazer, isso é possível? É possível. Eu vou fazer... vou drenar isso, eu vou colocar uma represa aqui, vou represar isso. Mas você tem até o RIMA, né, que é o Relatório de Impacto Ambiental do Meio Ambiente. Você tem que avaliar isso daí. E às vezes a avaliação talvez não é feita corretamente. Ou então é feita por um pequeno um time frame assim, muito pequeno. Então você não sabe qual é o impacto posterior. É como se você mexesse no clima aqui e você quisesse que tudo fosse igual. Não, vai seguir a regra. Não, aí vem um tufão, aí vem um tornado. Paulo, aí vem a questão de empresas que até vão visar a economia, né? O capital. Por quê? Porque elas vão ser compradas, né? Vão ter relatórios comprados. Aí isso gente, teve em Praia Grande, que também é região, tá? Daqui onde eu resido. Praia Grande, eles construíram um shopping gigantesco, inteiro gigantesco. E, cara, você encontrava a fauna, entendeu? Da floresta que eles detonaram, correndo, entendeu? Pelas ruas, entendeu? Quando foi encontrado bicho, um monte de bichinho, entendeu? Porque destruíram. E aí, o impacto ambiental, gente? Pra tu poder ir na loja, shopping, comer o McDonald's. Cara, vamos acordar, gente. Vamos acordar aí pra questão ambiental, porque é uma questão importante. E não é bobagem você falar assim, é pro teu filho, é pro teu neto. Não precisa ser pro teu filho, ser pro teu neto, para as outras gerações, gente. Né? Então, como é que vai estar a situação? Se hoje em dia, por exemplo, nesse local que eu citei, que é Santos, tá essa situação da ressaca, como é que vai estar daqui a 5 anos? E aí? Entendeu? Então, gente, vamos raciocinar essa questão ambiental. Eu queria só colocar aqui dentro das minhas considerações um filme que o Bruce Dern fez, que ficou muito, ele foi indicado, se eu não me engano, a melhor filme estrangeiro, um negócio assim, não recordo, mas o Bruce Dern, ele fez em 2013 um filme chamado Nebraska, que ele já fez assim, bem idoso, porque você vai ter o Bruce Dern, por exemplo, no filme do Tarantino, Os Oito Odiados,
né? Ele faz um general, assim, né? Que vai ser general racista pra caramba e tal. Ele é um cara, até pela questão do faroeste, né? Eu entendo um Tarantino chamar o Bruce Dern, porque, nossa, é o cara do Chaparral, caramba, que coisa sensacional, né? Mas assim, ele tem um filme muito emocionante do Alexander Payne, que é chamado Nebraska. Então vamos assistir, vamos prestigiar o Bruce Dern, que é um veterano do cinema, maravilhoso. Vamos prestigiar o Douglas Trumbull, porque ele tá vivo. Ele tá vivo ainda, né? Então, né? É isso, gente. Cinema tá aí pra trazer essas discussões. Espero que você tenha curtido, você tenha gostado do nosso bate-papo aqui. Então agradeço muito quem tá apadrinhando a gente. Convido a quem não tá ainda, se possível, puder nos ajudar. Se você não puder, não tem problema. Compartilhe esse post. Divulga esse podcast que já vai estar ajudando tanto, né? É isso, gente. E pra nos contatar, você pode acessar por e-mail, tá? Mandar e-mail pra gente, dar o seu feedback. Nosso e-mail é contato.cinemasmorra@gmail.com. No Twitter, nós somos masmorra_cast. E tem a nossa página do Facebook, gente. Vá lá, curta. E a gente tá sempre compartilhando conteúdo interessante por lá também. É facebook.com/cinemasmorra. É isso, gente? Isso, exato. E até o próximo, né? Vamos ver. Eu tô louco pra ver qual é o próximo. Vamos falar de Zero Population Grounds. O filme com a filha do Chaplin, né? A Geraldine Chaplin, e o maravilhoso Oliver Reed, né? Que ele fala sobre a questão de ser proibido procriar, né? Porque no Brasil esse filme saiu como é proibido procriar. Terminando o podcast aqui, um beijo e até o próximo podcast, gente. Opa, fiquem bem. Fiquem bem, um abraço. Cuidem da natureza, gente. Com certeza, e não é só plantar coisinhas, não. É cuidar de impacto. Preocupe-se, questione. Cuidadinho aí, tá, gente? Beijo. Fiquem bem.